Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 18 de junho de 2015, quinta-feira. Aproveito já para dar o recado de que amanhã não haverá farol, a página não vai ser atualizada, estaremos todos em peso em São Paulo na convenção da XP. Então, próximo farol apenas na segunda-feira. Vamos então às movimentações do mercado. Hoje, dia interessante, nós vemos aí um dia de forte alta no índice Bovespa, 1,86%. Tá? Apesar disso, nós ainda não tivemos uma definição pelo rompimento desse retângulo. Né? É possível que isso ocorra amanhã, se o mercado romper para cima. Nós estamos num daqueles raros momentos de mercado onde um padrão oferece iguais condições para um belo desenvolvimento de movimento direcional. Tá? Se o mercado romper essa resistência para cima, claro, romper com um candle bonito, romper com bom volume, perceba que a gente não vai ter resistências gráficas à frente, nenhuma assim, realmente significativa. A resistência mesmo estaria no topo de maio. A gente estaria dentro de um canal de alta, o que pela linha de retorno nos dá uma grande amplitude de movimentação. Então até essa resistência nós temos uma grande amplitude de movimentação. Se a gente for considerar o canal no tempo, a gente realmente poderia vir buscar esse patamar aqui principal. Tá? E as médias não são obstáculo. A única média que está acima do preço está apontando para cima. Tá? E a média de 21 períodos, que ainda está apontada para baixo, ela já está dentro da congestão e poderia virar com alguma facilidade para cima. Tá? Então, rompendo para cima, ótimo. Se romper para baixo, a gente estaria dentro ainda de um viés baixista por conta dos padrões de zigue-zagues. Isso aqui é um respiro. Né? O viés então favorece o rompimento, e se romper vai ter todas as médias muito próximas e acima do rompimento. Tá? Se a gente for olhar no passado, a gente também não vai ter nenhum obstáculo de suporte significativo até o fundo de março aqui, sendo que o ponto principal seria o fundo marcado entre dezembro e fevereiro. Quer dizer, qualquer que seja o rompimento aqui, ele tem características, o espaço à frente é muito convidativo para um movimento mais limpo. Então é um momento, é uma situação que não acontece com tanta frequência. Tá? A gente já tem aqui o rompimento desta LTB. O rompimento não, né? O mercado passando por cima dessa LTB, mas eu não dou muita bola para rompimentos de LTB, tá? Quando elas podem ser ajustadas de várias formas. Tá? Essa estrutura aqui é mais importante, por volta aqui dos 54.300 pontos. A gente tem que ter um fechamento claramente acima dessa estrutura de resistência para realmente a gente acreditar na perna de alta. Ok? Olhando o intraday, agora a gente está no contrato Q. Esse contrato apresentou uma alta bem significativa, 2,4% em relação ao fechamento de ontem. Tá? No intraday, o mercado abriu num gap de alta e conseguiu desenvolver uma perna de alta, indicando um viés mais altista para o pregão de hoje. O mercado desenvolveu um primeiro movimento um pouco esquisito aqui, definindo uma zona de resistência por volta dos 54.500 pontos e rompeu essa região de forma mais clara no candle do meio-dia. Repara, teve um bom volume. A partir daí o mercado conseguiu fluir num belo movimento. Agora, este patamar aqui funciona como suporte, este patamar aqui também funciona como suporte. No mercado americano, o Dow Jones conseguiu mostrar um candle de forte alta, vindo acima da máxima recente. Isso é uma demonstração de força, mas ainda não vejo. Aqui a gente não tem um pivô, a média está muito íngreme para baixo. É um cenário pouco consistente, estando dentro desta congestão.
Tá? O mercado se movimenta de forma errática, mas abre espaço para a continuidade do movimento de alta, já que é um candle de força, a gente não tem um candle de reversão aqui dando continuidade ao zigue-zague descendente, então o mercado pode prosseguir no movimento de alta e buscar o topo de maio e ainda assim vai estar dentro de uma zona de congestão que está bem chatinha. Mas quanto mais tempo o mercado fica andando de lado, mais poderoso tende a ser um eventual rompimento no futuro. Tá? O viés de longo prazo segue sendo altista. S&P 500 futuro estava mais forte, conseguiu de forma mais clara romper o topo anterior, a gente tem até um zigue-zague ascendente, isso aqui pode ser interpretado como um pivô de alta, mas tem uma característica ruim, que é estar dentro de um cenário de congestão. Tá? Então, tu não tem muito espaço até a zona de resistência, que é bem significativa. Não acho que vale a pena buscar trade de compra por rompimento por conta desse zigue-zague. O mercado segue dentro de um cenário lateral, o ideal é buscar o rompimento dessa resistência ou desse suporte. Sendo que se romper de imediato, ficar um pouco esticado, ideal que o mercado congestione. Então, o mais provável é que a gente siga dentro de uma movimentação lateral por mais tempo. O dólar transitou bem abaixo da mínima de ontem, mas acabou se recuperando e fechou quase no 0 a 0. A gente tem até um candle de conotação altista no pregão de hoje, mas o cenário não é favorável ao movimento de alta, por conta do mercado ter rompido um suporte importante, isso causa muita frustração, o dólar tende a prosseguir no movimento de queda em busca do fundo de maio. Tá? É possível, é claro que o dólar desenvolva um movimento de alta se esse rompimento se mostrar falso. A gente está, se a gente olhar no gráfico semanal, essa terceira semana de queda, a gente está tocando novamente a média móvel de 21 períodos, é possível que o mercado acabe esboçando uma reação. A questão é que não é mais seguro operar na ponta compradora aqui. Então, da mesma forma como foi trabalhado nessa movimentação, o ideal é esperar que o dólar consiga desenvolver o rompimento da LTB de curto prazo para a gente acreditar na possibilidade de um movimento de alta. Enquanto isso não acontece, o mercado operando abaixo dessa LTB tende a ir caindo em busca deste fundo. No intraday, o mercado abriu logo abaixo da linha d'água, perdeu a mínima de ontem, deu uma pancadinha para baixo, recuperou, veio testando aqui a linha d'água como resistência, cedeu na linha d'água, corrigiu, respirou de novo e aqui até rompeu a linha d'água, tá? Mas não teve a confirmação. Só no finalzinho o mercado conseguiu ir acima dessa máxima aqui, mas não gerou um cenário para trade. Tá? Então a linha d'água foi segurando o dólar ao longo de todo o pregão. A expectativa então segue sendo de continuidade do movimento de queda. O juro reagiu, tocou e reagiu nesse suporte de curtíssimo prazo. Isso não significa que esse é um bom ponto para compras. Acredito no fechamento desse gap, uma correção um pouco mais longa, já que um alvo principal foi alcançado. A partir de agora, compras, se esse gap aqui se manter aberto, no rompimento dessa resistência agora também testada ali em 14.100 pontos. Então, o rompimento de 14.100 pontos gera uma operação forte compra no juro. Mas enquanto isso não acontece, eu acho que não vai acontecer, o mais provável é que o juro insista no movimento de queda, feche esse gap e venha testar novamente essa região próxima a 13.678, 670. Vale, reage, faz um candle de força, deu desse movimento lateral levemente errático, suporte em 16,55, resistência em 18,12, aqui também a gente aguarda o rompimento dessa resistência ou desse suporte. Tá? A Vale 3 já tinha ensinado um rompimento ontem, era um trade perigoso de ser trabalhado, mas sugeria que caso ocorresse oportunidade de venda, a Vale 3 deveria ter preferência. A gente acompanhou ao longo do intraday um eventual rompimento de linha d'água para baixo, que no final das contas não aconteceu. Tá? E essa movimentação que a Vale está mostrando, a Vale 3 aqui, mostra um rompimento falso, por isso é bem possível que o movimento de altas se prolongue até a resistência aqui nos 21,50, 21,40 e poucos. Quando o mercado rompe falso para um lado, geralmente ele vai para o lado oposto. Na Petrobras, o mercado não perdeu a mínima do candle de ontem, a gente tem um diazinho de alta, mas moderado. Essa resistência ainda não foi rompida aqui em 13,55, 13,60 na PTR4. Na PTR3, a mínima de ontem também não foi rompida e, portanto, quem entrou no rompimento aqui do dia 16 segue na operação. Ainda tem
chances de buscar a faixa aqui dos 16. Setor cirurgia, Gerdau reage ao fundo de dezembro. Agora já é tecnicamente aceitável buscar operações na ponta compradora. A gente tem um Arami aqui, não parece o sinal mais forte, mas é razoável. CSNA ainda não bateu num ponto de suporte mais claro. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Não, tá tudo certo. Tá, o ponto de suporte mais forte está aqui embaixo, segue operando abaixo uma linha de tendência de baixo. E os Minas também reagiu, assim como o Gerdau. Ontem chegou a fechar abaixo do suporte e hoje engolfa, né, é um Twin Towers. A superação da máxima de hoje abre espaço para uma recuperação na Uzi Minas para buscar aqui a média móvel de 21 períodos. Isso pode ser tratado como rompimento falso. Tá? Não tem o cenário ideal de afastamento da média móvel de 21 períodos, nem de movimento, aquele movimento agudo que é quebrado, tá? Mas a gente tem um Twin Towers que está frustrando de forma violenta esse rompimento do fundo de abril. Então há uma chance melhor do que antes, por exemplo, com candle de reversão aqui, no mercado desenvolver algum movimento de alta. Tá? Mas ainda é uma zona não muito boa. O setor bancário começa a esboçar a reação, o Bradesco deu uma acordada, começa a romper esse topinho anterior. Não seria um pivô, porque essa mínima é abaixo dessa, mas mostra uma tentativa de um movimento de alta, ainda não convence muito. Itaú também mostra um candle de alta, não tem pivô aí, não é ponto de entrada, é um cenário perigoso. Então não há muito o que fazer, mas está demonstrando, está conseguindo desenvolver um movimento de alta. O Banco do Brasil também faz um movimento de alta hoje, não muda o cenário, segue dentro de um viés baixista e tem resistências importantes logo aqui à frente, 23,50 e depois 24,20. Tá? Então o setor bancário ainda não convence muito. Outros papéis, BRML chama atenção, vinha trabalhando em cima do fundo de dezembro e hoje consegue esboçar uma reação mais forte. Dá para chamar isso aqui de um candle de ignição com um belo volume. A superação da máxima seria um argumento para uma entrada, para buscar aqui a faixa de 15,20, provavelmente, com stop baixo desse fundo. Então chama atenção esse gráfico hoje. CSMG3 também bate num fundo importante, é o fundo de fevereiro, e monta aqui um martelinho, também fechou fora, fechou dentro, também é um Arami, volume razoável, tem uma distância bacaninha para a média móvel de uns períodos, pode oferecer aí algum trade de recuperação, né? Então esse é de um suporte bem importante. FER3, papel de liquidez bem pequeno atualmente, mas chamou a atenção com o rompimento dessa grande congestão para baixo, com volume crescente, então provavelmente vai dar continuidade a um movimento de queda. SLED 4 chamou a atenção hoje. Eu não sei exatamente o que houve, mas provavelmente isso aqui é alguma oferta pública de compra de ações. Então, o mais provável, apesar desse... Teve uma alta de 30% praticamente aqui. Acho que poderia ser tratado como um gap de fuga, mas só se for para um trade muito rápido, pegar a volatilidade do papel e encerrar 100% da posição. Porque o mais provável nesses cenários é que o papel comece a andar de lado por algum tempo, assim como aconteceu, não é a BCB4, como é que é o código agora? Caramba, me deu um branco. Mas, bom, Brasil Foods é um exemplo. Gap grande anda de lado, a RTR3 é outro exemplo, gap grande anda de lado. Então é bem possível que isso vá acontecer também na SLED 4, ok? Mas correções no papel tendem a sentir suporte nessa faixa dos R$6. Então, pode ser uma oportunidade de curtir um prazo, uma pescaria aqui entre 6, 5 e pouco, para depois o papel voltar para essa região que é onde tende a estabilizar nos próximos pregões. Boi gordo, BGIV15,
operava dentro de um canal de baixo, estava testando a linha de retorno, hoje mostra a reação dessa linha de retorno. O problema é que essa reação já entrou bastante aqui dentro do canal e esbarra no fundo anterior. Mas se o mercado conseguir passar para cima dessa região, é possível que se desenvolva um movimento de alta para buscar a LTB desse canal. Em termos de swing trade, bom, que vale destaque hipermarcas. O gráfico estava bonito ontem, fez um bonito movimento hoje, abrindo bandas com força, e esse movimento tende a continuar. TIMP3 também deu uma bela, uma puxada, bastante volume, bastante alta, dando continuidade de zigue-zague ascendente, mas alcançou agora aquela faixa que a gente comentava, de resistência por volta do fundo desse retângulo semanal, ali próximo a 10,50, tem uma confluência de médias meio ruim. Então, tem que ficar atento aqui a sinais de reversão, tá? O papel entra numa zona perigosa. Em termos de day trade no pregão de hoje, vamos ver, os em Minas ofereceu uma entrada legal por barra elefante, com alvo 4,59, o mercado foi além, até batendo a resistência de 4,67, para ali ficou. Se romper esse patamar no intraday de amanhã, pode dar uma bela operação na ponta compradora de novo. CSNA ofereceu um rompimento de linha d'água no candle aqui das 11h30, que a gente não levou fé por conta do volume, e daí frustrou esse rompimento com uma barra elefante, rompeu novamente a linha d'água. Essa barra elefante então aqui era operável, alcançou seu alvo. Gerdau rompeu a linha d'água, com características bonitas. Aqui era trade, que foi acionado pelo método BIS 1791, mas acabou gerando stop no candle da meio-dia e 15. Aqui, na minha opinião, não ficou tão clara uma barra elefante, mas se tivesse trabalhado ela, o mercado também teria fluído. No setor bancário, Banco do Brasil é que gerou alguma coisa, teve enquadramento dentro de um primeiro movimento, no candle das 11 horas, rompeu com bom volume, quase sofreu um stop pela média móvel de 9 aqui, mas depois o papel conseguiu fluir. Qual 3 montou uma barra elefante altista no candle das 11h30, acionou, mas acabou gerando stop pela média móvel de 9, que não tinha reentrada por gift, porque seria contra o viés do papel, que era baixista. Marfrig gerou rompimento de primeiro movimento, o candle aqui do meio-dia e 15, não foi muito longe, tá? Mas conseguiu fechar com algum lucro. CER3 também chamou atenção numa barra elefante, rompendo também a linha d'água, acionou, o papel chegou a desenvolver um movimento de queda, não alcançou o alvo e depois acabou estopando próximo do 0 a 0 pela média móvel de 9. E por fim, FI24. Estava de olho em FI24 na formação dessa barra, que parecia ser uma barra elefante, acabou fechando com uma sombra meio significativa, desconfigurando um pouco o padrão, né? Mas a barra das 11h15, então, conseguiu romper a linha d'água, né? E a superação dessa máxima permitiu um trade na ponta compradora, foi discutido no LS Live, com um alvo no topo anterior, aqui em 43,63, que foi onde o mercado atingiu e por ali parou. Esses foram os movimentos que mais chamaram a atenção no pregão de hoje. Então, muita atenção para amanhã. Podemos ter a decisão do mercado. Se for para cima, pode ser amanhã, né? E como eu, Storm, etc., não estaremos presentes no mercado, é bem possível que ocorra, né? Lei de Murphy, quando a gente não está olhando, o mercado se decide. Bom, eu desejo a vocês um ótimo pregão na sexta-feira. No LS Live a gente vai deixar rodando parte de alguns treinamentos nossos que a gente achou interessante. Então não vai ficar abandonado o LS Live, só não vai ter análise do mercado em tempo real, vai ter conteúdo legal. E, bem, vejo vocês semana que vem. Grande abraço.